atrás eu estava assistindo um podcast, aí o rapaz nesse podcast deu a seguinte declaração: não consigo acreditar que um Deus de amor possa mandar pessoas para o inferno por toda a eternidade. Existe muita gente que pensa dessa forma. Você já deve ter ouvido pessoas afirmando coisas assim, coisas que elas pensam ser verdadeiras sobre Deus, mas que na maioria das vezes são tiradas da própria imaginação, ou talvez de alguém que elas tenham ouvido em algum momento da vida. Existem afirmações que as pessoas fazem de Deus que parecem lógicas, humanamente falando, óbvio, mas que não são bíblicas. Algumas, obviamente, são mais descaradas, a gente percebe já na hora. Até mesmo, às vezes, uma pessoa que está caminhando na fé há pouco tempo consegue perceber. Por exemplo, você já deve ter ouvido a frase do tipo: eu não acho que tal coisa seja pecado. Eu não acho que Deus se importaria com esse negocinho aí que vocês falam. Uma outra: eu não peço coisas para Deus para não dar muito trabalho para Ele. Todo mundo, toda hora, pede um monte de coisa para Ele, por isso que eu vou pedir para um santo ou coisa do tipo. Ou então aquela clássica: todo mundo é filho de Deus. Existem umas que são realmente assim bem descaradas, a gente já percebe na hora. O problema é quando a gente ouve coisas que parecem fazer sentido e nós acreditamos, sem nem perceber, que ferem princípios bíblicos. A gente teve aqui, esse ano, o primeiro FST em que a gente falou sobre cosmovisão. É um tema que é importantíssimo para cada um de nós, como cristãos. A gente falou sobre cosmovisão e como é importante a gente tratar desse tema, justamente para ajudar a gente a não cair em pensamentos que são normais na nossa cultura, que às vezes tem até uma cara de religiosidade ou de coisa que vem de Deus, mas que não são bíblicos. Você quer ver um que é clássico, que a gente às vezes até fala, mesmo sendo crente? O Clovinho falou isso no primeiro módulo que ele deu uma introdução à cosmovisão, e ele falou um que é clássico, que muita gente aqui já utilizou. Poxa, tanta guerra no mundo de hoje, né? Em pleno século 21, e os países em guerra assim. Como que pode uma coisa dessa? Em pleno século 21, tanta maldade, a gente vê coisas tão ruins acontecendo no mundo. O que está errado nessa frase? É achar que o processo evolutivo ou o processo civilizatório pode redimir as pessoas, ou que esse processo evolutivo pode tornar as pessoas moralmente melhores. Isso não é correto, irmãos. Uma cosmovisão bíblica vai mostrar para cada um de nós que o problema do ser humano é o pecado. E pecado se resolve com arrependimento e transformação, não com a evolução ou com a civilização, enfim, evoluindo. Existem muitos outros pensamentos do nosso tempo que são lógicos, às vezes fazem sentido para a gente, mas não são necessariamente bíblicos. E isso já acontecia lá na época da igreja primitiva, no primeiro século. E era contra isso que o apóstolo Paulo escrevia na maioria das suas cartas. E esse é o caso dos colossenses. Esses irmãos lá em Colossos, eles se converteram ouvindo o verdadeiro evangelho, mas alguns ensinos começaram a entrar na igreja parecendo lícitos. E eles começaram a ser acrescentados às doutrinas que eles tinham recebido anteriormente. E é aí que Paulo vai escrever, então, o que eu quero ler com vocês aqui essa noite, lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. A gente vai ler do verso 8 ao verso 12. Colossenses 2, dos versos 8 ao 12. O texto diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém.
A gente vai ler só esse trechinho aí. Eu vou dar um pouquinho de contexto para a gente entender o que está acontecendo aqui. A igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo nem chegou a visitar essa igreja. Essa, na verdade, é a única igreja que recebe uma carta do apóstolo Paulo sem que nunca tenha o conhecido pessoalmente. Os estudiosos vão dizer que foi Epáfras que fundou essa igreja e ele se tornou o pastor dessa igreja lá em Colossos. Aí quando o apóstolo Paulo está na primeira prisão dele lá em Roma, Epáfras vai visitar Paulo, e aí ele vai falar do amor que os colossenses sentem por ele. E aí ele vai dar então um relatório sobre o estado da igreja lá de Colossos. E era um estado muito bom, a igreja ia muito bem, a igreja creu no verdadeiro evangelho. Só que Epáfras também vai falar para Paulo a respeito de algumas heresias que estavam entrando na igreja, e um grupo daqueles cristãos estavam começando a aceitar essas heresias juntamente com o evangelho. A mesma história que eu acabei de falar aqui, coisas que parecem lógicas, que fazem sentido e que às vezes a gente nem percebe que ferem gravemente a verdade do evangelho. A igreja lá de Colossos era formada, na sua maioria, de pessoas que vieram do paganismo, de pessoas que não conheciam o Senhor, e também fazia parte dessa igreja muita gente que veio do judaísmo. E aí, dessa mistura de pessoas que vieram do paganismo com pessoas do judaísmo, surgiu uma heresia que ficou conhecida como a heresia de Colossos. Um teólogo importante chamado Donald Guthrie, ele vai dizer que essa heresia lá de Colossos era um tipo de sincretismo judaico-gnóstico. Era uma mistura de judaísmo com gnosticismo. O problema do judaísmo naquele tempo era que alguns judeus que se converteram a Jesus queriam manter alguns ritos judaicos no meio daquelas pessoas lá que se converteram ao evangelho, que não faziam mais sentido depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Muitos judeus creram no evangelho, mas quiseram manter essas práticas ali no meio da igreja, e o apóstolo Paulo combatia isso com veemência, especialmente quando se tratava de circuncisão e de algumas obrigações relacionadas a alimentos e a higiene, que faziam parte ali dos ritos cerimoniais do povo judeu. Só que depois de Jesus essas coisas não faziam mais sentido, e o apóstolo Paulo vai falar, olha, vocês não precisam mais dessas coisas. Aliado a isso tinha o gnosticismo. O gnosticismo era a ideia de que o mais valioso é o conhecimento. Tudo o que estava no campo do saber era precioso, e a matéria, aquilo que estava no campo imanente, era algo ruim. A matéria é ruim, o ser humano de carne e osso é algo ruim, é algo inferior a Deus. O problema dessa heresia é que ela ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé. E isso é algo totalmente contrário ao evangelho. Os gnósticos nesse tempo, eles se viam como conhecedores das verdades profundas de Deus. Eles se vangloriavam de possuir uma sabedoria que era muito mais profunda na cabeça deles do que aquela que tinha sido revelada nas Escrituras. Na mente deles, essa era uma sabedoria que alguns poucos favorecidos tinham alcançado. O pior dessa heresia gnóstica é que, por eles considerarem que a matéria é essencialmente má, um Deus que é santo como o nosso, ele não poderia ter criado o universo. Como que um Deus santo, um Deus perfeito, pode criar a matéria que, de acordo com o olhar deles, era algo ruim, era algo mau? Essa filosofia dizia que é impossível que aquele que é totalmente santo pudesse ter comunhão com quem é essencialmente mau, os seres humanos, eu e você. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever essas primeiras palavras que a gente leu aqui. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo está querendo lembrar aqueles irmãos, olha, em Cristo, tudo isso que parece lógico para vocês, que a cultura de vocês entende como algo aceitável, não faz o menor sentido. O fato de Cristo ter morrido e ressuscitado, e nós agora crermos nele, faz com que essas coisas sejam completamente inúteis. Essas coisas são enganosas, elas não fazem sentido. E aí, quando a gente aprofunda nessa heresia lá da igreja de Colossos, a gente vai ver que existiam ali elementos da astrologia também. O mundo antigo estava dominado pelo pensamento da influência dos astros sobre os homens. Eles acreditavam que
Os seres humanos estavam sob o poder e influência desses astros. Essa heresia dava muita importância para o poder dos espíritos demoníacos. Na mente deles, eles achavam que o ar estava impregnado desses poderes malignos. Eles achavam que em cada força natural, tipo vento, o trovão, o raio, a chuva, tinha os seus poderes demoníacos por trás. Cada lugar, cada árvore, cada rio, cada lago tinha um tipo de espírito. O ponto aqui, meus irmãos, é que esses falsos mestres que acreditavam nesse tipo de coisa, eles diziam que era necessário algo além de Cristo, algo acima de Cristo, para derrotar esses poderes demoníacos. Na mente deles, Jesus não era suficiente para tratar com os poderes demoníacos. E ele precisava, as pessoas ali, enfim, que estavam naquela igreja, precisavam da ajuda de um outro conhecimento, de um outro poder. É por isso que o apóstolo Paulo também vai escrever na sequência que ele, Jesus, é o cabeça de todo o principado e potestade. Jesus está acima desse tipo de coisa. Ele está acima de todo o domínio espiritual. Ele está acima de qualquer tipo de demônio. Olha quanta coisa precisa ser combatida. A gente está falando aqui de irmãos em Cristo que se converteram ouvindo o verdadeiro evangelho. Mas agora eles estão sendo tentados a acrescentarem mais algumas coisas que aparentemente são legais, são tentadoras, fazem sentido, mas não são necessariamente o evangelho. Coisas que, de acordo com o seu tempo, têm lógica, fazem sentido, mas não são bíblicas. Não tem a ver com o ensino das Escrituras. E qual vai ser o principal argumento, então, do apóstolo Paulo para combater isso? Cristologia. Ele vai falar de Jesus. Lembrem quem Jesus é. Meus irmãos de Colossos, vocês estão esquecendo quem Jesus é. Ele é suficiente. A obra dele na cruz foi suficiente para cada um de nós. Lembrem da ressurreição. Isso basta. Quantas coisas maravilhosas o apóstolo Paulo vai usar aqui na sua argumentação. E a gente vai ver que as consequências para a nossa vida hoje são incríveis, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês, são as lições que eu quero extrair desse trechinho aqui agora. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Jesus é Deus. O apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, tomem cuidado para vocês não serem enganados por qualquer ladainha, por qualquer papinho que parece bonito, por qualquer conversinha, por qualquer ideia mirabolante. Essa é a tradução na linguagem de hoje para tomem cuidado com filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens. Olha, cuidado com essa conversinha boba que vocês estão ouvindo. E aí vem o verso 9 que ele vai dizer, por quê? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Jesus é Deus. Jesus é Deus. E isso, irmãos, é a base da nossa fé. Porque se Jesus não fosse Deus, a sua morte na cruz não seria suficiente para nos salvar. Ao mesmo tempo, Jesus é Deus em forma humana. Ele também é homem. Por isso, ele pode dar a vida no lugar da nossa. Um ser humano morrendo por outros seres humanos. E a consequência mais profunda disso, meus irmãos, é que Jesus ser Deus nos mostra que ele é um Deus pessoal. Jesus é o nosso Deus. Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus indiferente, ele não é um Deus despreocupado, desinteressado pela nossa vida, não, irmãos. O gnosticismo estava errado quando afirmava que a salvação podia ser alcançada pelo conhecimento. Também estava errado quando afirmava que um Deus santo não pode criar a matéria, ou pior, não pode se relacionar com seres humanos, que são muito inferiores a ele. Jesus é a resposta a essa heresia. Jesus é a certeza de um Deus que ama tanto, mas tanto, que se faz um de nós. O Deus soberano é plenamente revelado na pessoa de Jesus. E nele a gente consegue encontrar alegria verdadeira, paz verdadeira, sentido verdadeiro, perdão, reconciliação, salvação. Tudo isso, gente, só é possível porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Segunda lição, somente Cristo é capaz de nos satisfazer plenamente. O apóstolo Paulo vai continuar aqui o argumento falando também nele, também em Jesus, vocês receberam a plenitude.
Cara, olha isso, uma vez que a gente se converte, a gente se une a Jesus. E pelo fato dele ser a plenitude, ele é a perfeição, ele é a concretização da divindade. Uma vez que nós agora vivemos nele, nós também recebemos a plenitude. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Se você recebeu a Cristo, você não precisa de mais nada nessa vida para se sentir satisfeito, meu irmão. Isso significa que não existe nada mais grandioso, nada mais sublime, nada mais perfeito, nada mais satisfatório, motivador, belo, que a presença de Jesus na nossa vida e tudo que essa presença representa. Irmãos, em Cristo habita toda a plenitude, e por nós estarmos em Cristo, nós recebemos a plenitude. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de uma casa nova para se sentir satisfeito, não. Você não precisa trocar o seu carro para finalmente encontrar satisfação. Você não precisa encontrar um marido, uma esposa, ter um namorado, uma namorada, para se sentir finalmente satisfeito, realizado. Você não precisa de um bebê para se sentir completo. Você não precisa de mais dinheiro, realizar um sonho, conquistar qualquer coisa nessa vida para se sentir completo finalmente. Não, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus. Eu e você só precisamos de Jesus. Por nós estarmos nele, nós recebemos a plenitude. Plenitude é o que é inteiro, é completo, é a totalidade, é a integridade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, por vocês estarem em Cristo, vocês agora já são completos. Vocês realmente não precisam de mais nada. De verdade, irmãos, a gente não precisa de nada além de Cristo. É claro que a gente pode ter sonhos na nossa vida, a gente pode sim correr atrás de algum desejo do coração, mas o viver em Cristo é a única coisa capaz de nos tornar completos. Nenhum sonho nessa vida consegue gerar esse estado aqui dentro do nosso peito, meus irmãos. Blaise Pascal certa vez falou: há um vazio do tamanho de Deus no coração de cada homem que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas apenas Deus, o Criador, tornado conhecido por Jesus Cristo. Amém. Terceira lição, ele nos chama a uma relação de intimidade. Esse Deus que a gente está falando aqui essa noite chama a gente para uma relação íntima com Ele. Nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo vai escrever: nele também, em Jesus, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma ligação importantíssima para nós entre o batismo e a circuncisão lá do Antigo Testamento. Existe uma relação direta entre o batismo hoje e a circuncisão da Antiga Aliança. Ele está ensinando para a gente hoje que quando nós fomos batizados, nós fomos também circuncidados simbolicamente. Eu e você, ou seja, nós entramos num pacto com o nosso Deus. Lá na Antiga Aliança, qual era o sinal do pacto de Deus com o seu povo? Era a circuncisão. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão, certo? É cortar aquele pedacinho ali do órgão genital do menininho. 8 dias de vida. Nasceu um israelitazinho no meio do povo, leva lá até o sacerdote, leva no templo e faz a circuncisão. Era para chancelar que aquele serzinho já era parte do povo de Deus. Era o símbolo do pacto de Deus com o seu povo. Você faz parte do povo de Deus, nasce no povo de Deus, então você recebe a circuncisão. Aqui no Novo Testamento, o que simboliza agora o pacto é o batismo. Uma coisa que é importante quando a gente estuda esse assunto, a teologia do pacto, a gente vai perceber que todo pacto, na verdade, necessita de sangue. Todo pacto necessita de sangue. Uma vez que Jesus deu a vida na cruz e derramou o seu sangue perfeito, e ele fez isso de uma forma única e definitiva, agora não há mais necessidade de derramamento de sangue, meus irmãos. Antigamente havia essa necessidade na pessoa que entrava no pacto e também naqueles animaizinhos que representavam ali o Messias que ainda viria. Então eles eram mortos para fazer a expiação dos pecados do povo. Isso era uma sombra da perfeição que viria em Cristo. Uma vez que Cristo vem,
Jerusalém e cumpre isso de forma perfeita, ele derrama um sangue que agora não precisa mais ser derramado de novo. Aleluia por isso. Então hoje, qual é o símbolo que vai representar agora o nosso pacto com Deus? A água, é o batismo. Só precisa de água. Os presbiterianos botam um pouquinho na cabeça. Os batistas gostam de afundar a pessoa toda dentro. Faz parte. Para a gente a quantidade de água não importa, meus irmãos. O que importa é o que o batismo simboliza. É a mesma coisa que acontecia lá com a circuncisão. Agora na nova aliança, quem crê em Jesus é batizado. Algumas coisas importantes aqui. Eu acabei de falar, obviamente, não há mais necessidade de derramamento de sangue. Agora, quando a gente crê, a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, esse assunto é tão maravilhoso, é tão importante. Por quê? Porque a gente começa a entender que o nosso Deus é um Deus que faz pactos, é um Deus de aliança. Isso ensina muito para mim e para você sobre intimidade. Uma coisa é um homem dizer que ama uma mulher, outra, completamente diferente, é ele se comprometer por meio do casamento, fazendo voto diante de Deus, diante dos homens e assumindo ali um compromisso registrado em cartório. Isso demonstra um amor prático, verdadeiro, não só da boca para fora, mas de um homem de verdade que assume um compromisso com a sua mulher. É por isso que casamento é um pacto, é um voto que a gente faz diante de Deus. É por isso que não é um amor que segura o casamento, é o voto que a gente faz. Se o amor acabar, você dá um jeito para fazer o amor voltar. É assim que funciona, irmãos. E isso precisa ensinar sobre o relacionamento de Deus com cada um de nós. Pacto mostra para a gente que Deus se relaciona com o seu povo, com a sua família, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito íntima. Ele é um Deus que se compromete, Ele dá a própria vida, Ele traz a gente para perto dEle de um jeito único, e Ele ama a gente e cuida da nossa vida para sempre. Isso não é impressionante? O Deus que criou todas as coisas, o Deus soberano, grandioso, Ele se importou com a nossa existência. Seres humanos tão pequenos diante de um Deus tão grandioso. Nós é que pecamos, nós é que nos rebelamos, nós é que viramos as costas para esse Deus. Mas Ele não abandona a gente, apesar de tudo isso. Ele se faz homem, Ele morre numa cruz pelos nossos pecados, paga o preço que é impagável da nossa dívida com Deus e ressuscita. Hoje todos os que creem na obra de Cristo são perdoados e são salvos da ira eterna de Deus contra toda impiedade. E qual é o sinal, então, que Ele pede que seja colocado como um sinal, então, dessa crença, dessa fé? Sejam batizados. É o batismo, irmãos. Façam parte do pacto, é isso que Deus está falando. Se relacionem comigo de forma profunda. A gente entra no relacionamento de pacto com o nosso Deus. A gente não é apenas aceito, a gente não é apenas amado. A gente é resgatado por um preço altíssimo, preço de sangue. Sangue que iniciou uma nova aliança que o próprio Deus faz por cada um de nós. E Ele dá para a gente a garantia de que vai cumprir todas as exigências perfeitas da vontade divina. Exigências que nenhum ser humano seria capaz de cumprir. É um comprometimento que parte do próprio Deus. Isso é impressionante demais. Não existe amor maior do que esse. É um nível de intimidade que impressiona. O nosso Deus nos chama a esse nível de intimidade aqui, irmãos. E por fim, a quarta lição, isso tudo vai levar a gente, inevitavelmente, a uma vida nova. Tudo isso que a gente está falando até agora leva a gente a uma vida nova. Finalzinho do verso 2, o apóstolo Paulo vai terminar o trechinho dizendo, ele fala do batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Um dos simbolismos do batismo é a morte da nossa antiga vida, da nossa antiga maneira de viver, e agora a ressurreição para uma nova vida. É também um dos simbolismos o lavar regenerador do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ou seja, em Jesus, Deus nos vê como criaturas novas. Nós somos novos de fato. Antes, o pecado era normal, a gente não se importava, não causava nada dentro do nosso coração. A gente tinha um monte de hábito, um monte de atitude, de gesto, que não fazia a menor diferença para a nossa vida. Mas agora que a gente se converte, que a gente entende quem Jesus é, o nosso pecado começa a incomodar a gente. Começa a causar tristeza, porque o coração de Deus não consegue conviver com o pecado. E agora a gente está nele, como a gente está lendo aqui o tempo todo. Agora nós estamos em Cristo.
O nosso Salvador foi para uma cruz justamente por esse motivo, por conta dos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou. E é por isso que a Bíblia vai ensinar que nós também ressuscitaremos com Ele. Isso significa que hoje nós já somos chamados a viver uma vida nova, uma vida diferente, longe de todo qualquer pecado. Nossa vida é diferente, meus irmãos. Hoje, uma vez que a gente é transformado pelo que Cristo fez, a gente tem prazer em agradar o coração de Deus. Necessariamente, a gente vai ser levado a uma vida de santificação. Uma vida que a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus, em que a gente deseja mais e mais da sua presença, em que a gente quer dar prazer ao coração de Deus, a gente começa a amar, a ler a Bíblia, a orar, a ter tempo de comunhão com o nosso Deus. E a gente também é chamado então a dar um bom testemunho e a evangelizar. A gente é chamado a fazer discípulos que aprendam a obedecer ao Senhor, e a gente é chamado a espalhar a notícia impressionante de que Deus se importa com a humanidade, Ele se faz homem, Ele morre pelos nossos pecados e ressuscita. Irmãos, é impossível a gente entender tudo isso e manter antigos hábitos. E o que é mais impressionante e mais incrível de toda a vida cristã é que a gente começa a fazer isso não de um jeito obrigatório. A vida cristã não é uma listinha de regras e eu tenho que fazer isso e isso e isso para Deus me aceitar. Não, não tem nada a ver com isso. Uma vez que eu entendo que Ele me perdoou de todos esses pecados, de toda essa podridão que no passado eu cometi e hoje eu ainda luto contra, cara, agora eu quero viver para esse Deus pelo resto da minha vida. Como que eu faço agora para agradar esse Deus? Como eu faço para me aproximar desse Deus? Que coisas eu tenho que fazer? Que coisas eu tenho que evitar? Eu começo a querer viver para a glória desse Salvador. Isso é maravilhoso demais. Nós somos chamados a viver uma vida nova. E olha que incrível, meus irmãos, quanta coisa maravilhosa o apóstolo Paulo relembra aqui para os seus irmãos, nesse trecho pequeno que a gente leu, enquanto ele está combatendo a maluquice lá daqueles ensinos heréticos que estavam se infiltrando lá na igreja de Colossos. Lembram, como eu falei aqui no início, muitos tinham aquela tentação de acrescentar alguns ritos antigos lá, judaizantes, que eram agora completamente desnecessários. Mas na cabeça daqueles irmãos aquilo talvez fizesse sentido. Poxa, tem lógica isso aqui. Muitos ali tinham aquela tentação de achar que a matéria é de fato ruim, o conhecimento é algo mais excelente. Poxa, quem é sábio está acima dos outros. Muitos ali naquele meio achando que os demônios eram fortes demais e eles é que ditavam as coisas. O que o apóstolo Paulo vai fazer então para combater? Ele vai explicar o evangelho mais uma vez, vai relembrar quem é Jesus e vai aplicar essa verdade na vida desses irmãos. Por isso que ele vai falar, olha, Jesus é Deus, Ele é totalmente suficiente. Olha, a nossa satisfação a gente vai encontrar somente nele. Ele chama a gente agora a ter um relacionamento de intimidade com Ele. Ele é completamente diferente disso que estão falando aí para vocês. E Ele muda a nossa vida por completo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador. É disso que se trata o Evangelho. Isso é maravilhoso demais. Diante dessas lições incríveis para a nossa vida, eu queria trazer algumas aplicações. O que a gente faz uma vez que a gente aprendeu tudo isso aqui essa noite? Em primeiro lugar, seja grato a Cristo por tamanha salvação. A gente precisa ser grato, meus irmãos. Um pastor que eu gosto de acompanhar, chamado Craig Groeschel, ele escreveu o seguinte: Deus poderia ter gritado o seu amor por nós. Em vez disso, Ele preferiu demonstrar esse amor aqui na terra. Por meio de Cristo, obviamente. Dessa frase bonita, a gente consegue chegar a uma ilustração linda. Jesus Cristo é o grito de amor de Deus por nós. Jesus Cristo é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida, meus irmãos. Esse é o Deus que merece toda a nossa entrega, que merece toda a nossa alegria, toda a nossa devoção. O amor que Deus tem por nós é tão grande que qualquer coisa que a gente faça agora por Ele vale todo o nosso esforço, vale todo o nosso tempo, vale toda a nossa dedicação. Então, viva uma vida de gratidão por tamanha salvação. Agradeça a Ele todos os dias por Ele ter te salvado, meu irmão, minha irmã. A consequência prática que Paulo dá aqui para os colossenses, depois de relembrar o evangelho verdadeiro que eles tinham recebido, foi justamente a gratidão. Nos versos anteriores, ele vai escrever, quando a gente lê os versos 6 e 7 do capítulo 2, ele vai dizer, olha, continuem a viver nele, continuem a viver em Jesus, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado, crescendo em ação de graças.
sendo cada vez mais gratos por tudo que vocês têm recebido. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, vocês não precisam de mais nada além de Cristo. Vocês não precisam ser escravizados com atitudes, com pensamentos inúteis que não podem salvar. Vocês agora só precisam viver com fé e com gratidão. Custa demais pedir por gratidão. Eu sei que é algo que não é muito natural para a gente, é difícil a gente aceitar essa ideia de que a gente não precisa fazer nada para receber salvação, é muito difícil. Eu entendo, meus irmãos, mas quando a gente entende a essência do Evangelho, a única coisa que vai restar para a gente é essa mesmo, é viver com fé e gratidão. Meu pai já contou muitas vezes uma história de quando ele dava aula na escola bíblica dominical, numa outra igreja que a gente frequentava, e ele dando uma aula ali sobre algumas coisas básicas do cristianismo. A aula era sobre salvação, e ele explicou naquela aula que a salvação, de acordo com a nossa visão reformada, ela não se perde. Uma vez que o nosso coração é regenerado, ele não volta a ser morto depois. A gente crê que a salvação, uma vez que a gente tem ela, a gente nunca mais perde. Aí uma pessoa ouvindo isso, ela ficou tão impressionada e ela perguntou, é isso mesmo que você está me dizendo? O que eu recebi de Jesus eu nunca mais vou perder na minha vida. Ele falou, é isso mesmo. Aí ele virou e falou assim, cara, então, hoje à noite no culto eu vou louvar como eu nunca louvei antes. Como pode um Deus me amar dessa forma? A gente precisa ter esse nível de gratidão, irmãos. Entender que o que Jesus fez por nós é algo preciosíssimo. É algo maravilhoso demais. E então a gente adora ao Senhor com toda a nossa vida em gratidão. Segunda aplicação, não aceite a lógica do pensamento humano como regra para a sua vida. Lembra o que a gente está falando aqui essa noite toda? Nem tudo que é lógico é bíblico. Nem tudo que é lógico é bíblico. Por exemplo, quem é que vai dizer para vocês que tudo que eu estou falando aqui essa noite é verdadeiro? O que diz para vocês que vocês podem confiar em tudo que eu estou falando aqui até agora? É a palavra de Deus, irmãos. Se eu falar qualquer coisa aqui que seja contra a palavra, vocês precisam me tirar daqui imediatamente. Conselho da igreja, os pastores, ou vocês mesmo sobem aqui e me tiram daqui. É a palavra de Deus que vai mostrar para a gente o tempo todo o que é certo e o que é errado. Não é nenhum pensamento humano, não é nenhum pensamento lógico, não é nenhum pensamento que faz sentido. A verdade da palavra é a única que pode mostrar para a gente o que é certo e o que é errado. É por isso que a gente precisa ler a nossa Bíblia todos os dias. A gente precisa estar familiarizado com a Bíblia. A gente precisa saber onde que estão aqueles versículos-chave que nos dizem tal coisa, quando a gente precisar deles. A gente tem que ter as referências corretas de determinados temas, meus irmãos. A gente precisa saber as bases bíblicas daqueles assuntos que a gente defende. Sabe, as coisas que você acredita como convicção na sua vida a respeito de Jesus, da salvação, a respeito do perdão de pecados, a gente precisa saber onde isso está na Bíblia. Até mesmo para explicar, quando alguém quiser saber. A palavra é a única guia fiel da vontade de Deus para a nossa. Irmãos, tem muita gente falando besteira por aí. Tem muita gente usando argumentos que são muito convincentes, que chegam a enganar as pessoas mesmo. Tem muita gente hoje na internet pregando coisas absurdas. Coisas que apontam para o homem o tempo todo. Coisas que são contrárias a uma visão bíblica, de fato, verdadeira. A gente vê hoje argumentos que vêm da teologia liberal, que tem atraído muita gente que se diz cristã para essa ideologia maluca, satânica, que só afasta as pessoas de Jesus, que quer amenizar o pecado, que quer dizer que pecado agora não é mais pecado, meus irmãos. A gente não pode cair nesses argumentos falaciosos, em argumentos equivocados de certo e errado, ou de argumentos que são lógicos, que têm uma cara bonita, mas que não são bíblicos. A gente precisa se encharcar da palavra para isso. Então a gente precisa usar sempre a palavra de Deus como nosso guia fiel na direção de Cristo. A gente precisa aprender cada vez mais da palavra. E por isso que a gente precisa vir aos fins de semana de treinamento aqui da igreja, aos FSTs.
Aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro culto, não está isso aqui no sermão, mas eu queria muito assim, encorajar a igreja, meus irmãos, assim, quando a gente tiver os FSTs. Num passado distante, aqui na igreja, a gente usava aquele modelo de outras igrejas mais tradicionais, que existe hoje, da escola bíblica dominical. Todo domingo tinha escola bíblica lá com uma duração de meia hora, 40 minutos, eu não lembro o tempo, e era ensinado um pouquinho da Bíblia todo domingo. A gente resolveu adotar um outro modelo, que é o modelo do FST, porque a gente entende, a gente estudou bastante sobre esse assunto e percebeu que as pessoas assimilam mais o conteúdo no fim de semana todo, sendo recebido assim. E é a forma como a gente tem aqui na igreja de ensinar a Bíblia para os nossos irmãos. Então a gente precisa estar aqui, gente querida. Então assim, no próximo FST, por favor, esteja aqui. A gente fica às vezes triste por ver que nem toda a igreja comparece nos FSTs. É para a igreja estar lotada aqui, para a gente aprender mais da palavra de Deus, para a gente aprender mais sobre esses argumentos que a gente precisa ter para o nosso dia a dia, que fazem toda a diferença, meus irmãos. Amém? Todo mundo no próximo FST aqui? Amém? Amém. Terceira aplicação e última. Encontre a satisfação verdadeira em Jesus. A gente precisa aprender a encontrar a satisfação verdadeira do nosso coração em Jesus, meus irmãos. Enquanto a gente não entender, enquanto a gente não achar que Jesus é suficiente, a gente vai ficar indo atrás de coisas que parecem legais, coisas que têm cara de evangelho, mas que não satisfazem realmente. Tem muita gente aí que adora, sabe, esses fulaninhos assim do poder. Não, eu vou no profeta tal, que o profeta tal sempre tem uma palavra que ele vai trazer para a minha vida. Não, eu vou na irmãzinha tal, porque quando ela ora, a oração dela é poderosa. Ah, eu vou em tal lugar, porque em tal lugar é o lugar do poder. Aqui na igreja vocês, cara, não tem poder nenhum, aqui não tem culto de libertação, essas coisas doidas. Ó, Deus está falando ali, ó. Preste atenção. Preste atenção porque isso aqui é importante, meus irmãos. Tem muita gente que adora esse tipo de coisa. Deixa eu ir lá no poder de tal, no fulano de tal. Meus irmãos, enquanto a gente não entender que Jesus é tudo o que a gente precisa, a gente vai querer sempre algo a mais, algo que seja acrescentado ao Evangelho. Era justamente isso que o apóstolo Paulo sempre combatia. Era isso que os colossenses queriam. Eles queriam algo a mais ao Evangelho. Eles queriam aquela coisa mística bonita, o conhecimento místico. Eles queriam aquele rito bonito, aquela coisa que vinha de fora. E como é que Paulo argumenta lá com aqueles irmãos? Ele relembra que Jesus é suficiente. Nele, em Jesus, habita toda a plenitude. E por nós estarmos nele, nós podemos ser plenos, meus irmãos. Cuidado com coisas que aparentam uma vida mais santa, uma vida mais poderosa, mas que são apenas lógicas e não necessariamente bíblicas. Se nós encontrarmos satisfação em Jesus, a gente não vai mais desejar essas coisas que são secundárias, meus irmãos. Jesus nos basta. Jesus é suficiente. Jesus é tudo o que a gente precisa. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque ela ensina tanta coisa maravilhosa, profunda, que enche a gente mesmo assim, Senhor, de alegria e ao mesmo tempo desafia a gente a viver uma vida mais próxima do Senhor, uma vida que luta contra os próprios achismos e começa a entender que você é tudo o que a gente precisa. Senhor, ajuda a gente a colocar isso em prática de verdade, Senhor. Quando a gente for hoje para a nossa casa, quando a gente deitar no travesseiro, que os pensamentos a respeito do Senhor possam tomar conta de toda a nossa vida, possam encher a nossa mente, o nosso coração, e a gente durma feliz pelo Deus que a gente tem, Deus, que a gente amanhã acorde cheio da sua presença e queira viver uma vida santa para a sua glória, entendendo que Jesus é tudo que a gente tem, é tudo que a gente precisa, e isso nos basta, Senhor. Ajuda a gente a viver dessa forma de verdade, Senhor. Ajuda a gente a aplicar a sua palavra ao nosso coração. Por favor, Deus, no nome do nosso Salvador é que eu oro. Amém, amém.